Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia para vocês, boa noite aqui da Austrália, em Sydney, onde eu estou nesse momento. Bom dia, Hermes. Muito obrigada por sua presença de tão longe. Tereza, você não faz ideia da alegria em poder reencontrá-la, lembrar os tempos todos dos nossos enfrentamentos aí na Assembleia Nacional Constituinte, com o pessoal que queria o atraso e nós forçando o caminho para abrir o Brasil para o mundo, para o povo brasileiro, né? E também a Daphne Ashton, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas me faz lembrar o professor de Direito Comercial, Peter Ashton, lá na universidade onde eu firmei como professor, como advogado, formei em Direito, na PUC de Porto Alegre, que eu não sei também se era parente seu, Daphne, mas tenho uma imensa alegria em conhecer você, reafirmando uma alegria assim incontida, mesmo aqui a 25 mil quilômetros de distância, poder enxergar a Tereza Cruvinel, nossa amiga, pessoa por quem eu tenho muita admiração. Fico à disposição aí para a gente conversar, avançar um pouco nesse veículo importante de comunicação para pensar o Brasil. Obrigada, Hermes. Olha aqui, só recordando, gente, para os que não conhecem, Zanetti foi um deputado muito combativo, foi deputado na Constituinte, sempre ali na frente de esquerda, a frente progressista, né, que tinha na Constituinte, e antes também, na resistência à ditadura, sempre foi um lutador, e ele voltou para a vida acadêmica, é professor, e tem sido um combatente dessa questão, desta ameaça que paira sobre a cabeça do Brasil, que é nossas cabeças, né? Que é a dívida pública. É um assunto que você trata há muitos anos, né, Zanetti? Tereza, há mais de 40 anos estou envolvido nisso. Eu não sei, com certeza você lembra dos enfrentamentos que eu fiz na Constituinte, quando eu propus que suspendêssemos a Assembleia Constituinte para fazer uma auditoria da dívida externa na época, porque eu sustentava que a Constituinte se faz, ou a Constituição se faz para um país soberano. E, à época, os brasileiros mais jovens não lembram disso, mas nós lembramos, né? O Brasil era governado pelo FMI, né? Pela sua dívida externa. E aquilo provocou grande enfrentamento, né? Enfim, uma briga realmente muito forte, mas não conseguimos isto, mas conseguimos sim com o apoio, veja bem, da maioria absoluta da Assembleia Nacional Constituinte para colocar o artigo 26 do ato das disposições transitórias da Constituição, que determina a auditoria da dívida, né? E que até hoje, Tereza, não foi efetivada. Olha só, é importante que vocês possam trazer isso à tona, porque em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação proposta em 2004 pela OAB Nacional, buscando que o Congresso fizesse a auditoria que a Constituição determina. E um dos principais argumentos do Supremo foi que havia passado muito tempo e que, portanto, não cabia mais fazer a auditoria. Ora, se colocou em favor do seu argumento a sua omissão. Por outro lado, a 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, diante de uma ação da Auditoria Cidadã, que se funda há mais de 20 anos trabalhando com base no artigo do qual eu sou autor na Constituição, entrou com uma ação e o juiz da 10ª Vara, com base no livro, que é o livro O Complô, que nós podemos conversar um pouco sobre isso, né? Eu visitei o juiz, dei o meu livro, ele prolatou uma sentença determinando que o Congresso fizesse a auditoria. E o presidente do Congresso era o Eunício de Oliveira, isso foi em 2017. Pois bem, o que ocorreu? Em menos de 24 horas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília cassou a sentença, concedendo, inclusive, liminar para que a auditoria fosse realizada
pena de R$100.000 ao presidente pessoal, ao presidente do Congresso Nacional, se não instalasse a comissão. Por isso, foi cassada em menos de 24 horas para liberar o presidente do Congresso Nacional da multa que lhe impunha. Não, eu disse que tinha que pagar isso. Então, é inacreditável que um artigo da Constituição siga sendo descumprido, né? E que o próprio Supremo tenha dado essa decisão, que pode ser reformulada, viu, Zanetti? Como o artigo não foi removido das disposições transitórias da Constituição, creio eu, que aquela decisão não tem mais importância, perdeu a razão de ser. Né? E diante de uma argumentação, de uma demonstração de que a dívida pública continua sendo um flagelo para o Brasil, né? Como nós estamos vendo aí, toda essa questão aí, econômica, de ajuste fiscal, especulação contra o dólar, tem, no fundo, o problema da dívida pública. Com certeza, com certeza. O que mais, digamos, um ponto vulnerável do Brasil é a dívida pública estar muito alta. E ela tem muitas coisas, como você disse, que precisam ser auditadas. Esse valor é esse mesmo? As taxas de juros aplicadas foram corretas? Né? Tem Tereza, sobre isso, eu acho que nós temos muita coisa realmente para refletir. Por exemplo, você sabe que hoje a dívida pública do Brasil está em 8,8 trilhões de reais. 8 e o trilhões? Poder público, trilhões, 8,8 trilhões de reais. Só de juros pagamos 700 bilhões de reais. E por isso que nesses dias... Por ano, disse assim, por ano. Por ano, 700 bilhões por ano. Isso significa 7 vezes o que se gasta com educação ou com saúde, em números redondos. É um absurdo. É um país condenado a não ter futuro. Aí eu escuto os grandes veículos de comunicação condenando o problema porque não tem adequado cuidado com a saúde, não tem o cuidado adequado com a educação. Claro, um país que gasta 7 vezes com juros do que gastaria com educação ou com saúde, vai querer o quê? Não é? Eu estou na Austrália, aí está comigo aqui meu filho, que é engenheiro, que eu vim visitar, né? O Rafael Newton Zanetti, e eu estava vendo com ele, pedi para ele, me ajuda a entender um pouco o que está ocorrendo aqui. Vejam bem, eu até anotei aqui para partilhar um pouco, para as pessoas não pensarem, não, mas isso é coisa do mundo. Não é coisa do Brasil. Olha aqui, os juros aqui na Austrália são 4,35% de juros, 4,35%. Sabe qual é a inflação? 3,6%. Ou seja, os juros reais aqui são menos de 1%. Os juros reais no Brasil são mais de 6%. A dívida pública aqui na Austrália é de 3,6 trilhões, 38% do PIB. Sabe o que eles fizeram? O Congresso daqui, da Austrália, determinou que o máximo que o Poder Executivo pode gastar com serviço da dívida, não é com os juros da dívida, é com o serviço da dívida, 79 bilhões, ou seja, 1% do orçamento. Sabe quanto é no Brasil o serviço da dívida? Chega a atingir 50% do orçamento. O que é o serviço da dívida? Em torno de 43%. É uma loucura. Uma loucura e não se tem. Por isso fico muito feliz, Tereza e Daphne, que vocês nos deem essa oportunidade, num veículo da importância do 247, para que o povo brasileiro possa ter consciência que a nação brasileira está trabalhando por 1% das famílias brasileiras, que fazem com que o rentismo seja o ápice do esforço nacional. O que é o rentismo? O rentismo é quando o dinheiro serve para produzir dinheiro, e é isso que está ocorrendo no Brasil. É isso que está ocorrendo. É uma nação trabalhando para que o dinheiro produza dinheiro para quem já tem dinheiro. E aí vem o pessoal menos avisado, não é? Às vezes até com um pouco com perdão da palavra, com um pouco da atitude de papagaio, repetindo, porque o Banco Central é independente. Independente de quem?
Independente de quem? Independente do governo, mas dependente do sistema financeiro. Quando se fala em mercado, é o mercado que manda no Banco Central. O Lara Rezende, com muita razão, lembremos que ele é um dos pais do Plano Real. O Lara Rezende diz claramente, se o juro controlasse a inflação, não precisava ter feito o Plano Real, era só ter aumentado o juro. O que nós temos que ter claro é que quando o juro fica nesta excrescência que é o juro no Brasil, ele se torna um agente da inflação e não um combatente da inflação. E essa é a questão de fundo. Explica para a gente o que é o serviço da dívida. Porque tem os juros, a gente entende, mas o que é o serviço que é diferente? Bom, o serviço da dívida engloba os juros, a rolagem da dívida, a inclusão, isso é muito importante, a inclusão dos juros não pagos na dívida, como dívida, os juros não pagos passam a ser dívida, junto com a demais dívida. Vira o capital, digamos assim, são incluídos no capital da dívida, né? Exatamente. Veja bem, Tereza e Daphne, nós estamos diante de uma situação tão violenta que 82% dos 8,8 trilhões da dívida pública são resultado de juros não pagos e sendo rolados nesses anos todos. Não sei se me fiz claro. A dívida pública no Brasil não serviu para produzir escolas, para pagar salário, Bolsa Família, para produzir estradas, casas, bem-estar do povo. Não. A dívida pública no Brasil, até aqui, tem servido para alimentar o sistema financeiro rentista, de tal sorte que o Brasil, não podendo pagar os juros tão pesados que recaem sobre a dívida pública, passou a incorporar os juros não pagos no capital, como você diz. E, a partir disso, os juros passam a incidir sobre os juros não pagos. Isso é a bola de neve, né? Aí vira virou-se a bola de neve. E o Brasil está pagando a conta. O povo, a maioria do povo está pagando a conta. E aí deixa o Lula falando sozinho, porque o Lula já tentou agredir isso de duas formas. No início do ano, acho que vocês lembram, né? Ele falou nos 700 bilhões de juros e caíram de pau em cima dele. Hoje, numa nova situação de combate contra o Banco Central e tal, porque o Banco Central, eu repito, essa é a minha opinião e os fatos mostram isso, a serviço do sistema financeiro rentista, segura os juros lá em cima. Então, eu observo, olha, eu fui líder de categoria de professores, eu fui eleito deputado federal, eleito depois constituinte, muito com base nos professores. Mas eu vejo assim, as universidades em greve, os institutos federais em greve. Amanhã terei, inclusive, a oportunidade de fazer uma discussão ampla com os institutos federais. É a hora de entenderem que não se tira leite de pedra. É preciso enfrentar essa questão de fundo. Não há recursos, não tem como podermos financiar de forma adequada as necessidades do povo brasileiro se nós destinarmos uma montanha de dinheiro como estamos destinando para pagar uma dívida pública. E mais, olha só, no complô eu trato de 3 questões. A questão da auditoria da dívida pública. Vamos falar sobre o livro, O Complô. Isto, é isto. O complô. O que é o complô? Está chegando a segunda edição. O que é o complô? O complô esgotou a primeira edição. Eu devo referir até em homenagem ao Ricardo Berzuini, que foi quem inspirou o documentário, e ao Beto Cassol, que foi o cineasta que fez o documentário. É preciso dizer que este livro, O Complô, serviu de fundamento para a realização de um documentário que chama O Complô, já premiado em Tóquio, Singapura, Londres, Roma, Berlim, e com muita dificuldade de transitar no Brasil. Por quê? Porque o complô quem tem os direitos de exibição do complô? Quem sabe a gente conversa aqui na TV 247 e exibimos ele uma hora. Quem é que, digamos, tenha... Pode tratar isso com Beto Cassol. Eu te mando o telefone do Beto Cassol, que é o cineasta.
O cineasta, é o produtor, né? É o produtor, é isto. Né? Mas prossiga. Então, o complô é como o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira. No complô, eu trato, primeiro, a questão da auditoria da dívida, como foi ao longo desses anos todos sendo manipulado de tal sorte que impediram até aqui, e eu dei 2 exemplos do próprio Poder Judiciário, né, que impediram, então, a realização dessa auditoria. O segundo ponto do complô é em relação ao artigo 166, parágrafo 2º, né, letra B, que prevê o seguinte: primeiro você paga os serviços da dívida. Depois, se sobrar dinheiro, você vai educação, saúde, transporte, segurança, enfim, o bem-estar. Agora, o problema mais sério não é que o que esse fato... Isso aqui é artigo 66 da Constituição? 166, parágrafo 3º, item 2, letra B. Tereza e Daphne, esta é a grande questão. É o seguinte, a Constituição, certamente naquela fase em que o centrão, a direita passou a dominar a Constituinte, né? Porque a Constituinte, vocês vão assim, a esquerda vai avançando, depois eles criam o centrão para eles imporem algumas decisões, né, mais conservadoras. E aí, isso aí está dizendo o seguinte: prioridade do Brasil é pagar a dívida pública. Isso. É isso? Mas o mais grave é que esse artigo entrou de contrabando. Isso está provado no livro. Num sábado à tarde, Tereza e Daphne, num sábado à tarde, o grande ministro, presidente depois do Supremo Tribunal Federal, eu denuncio aqui porque está escrito no livro, Nelson Jobim, o que ele fez junto com o presidente do PTB lá de São Paulo, que era deputado federal, nosso colega, agora me foge o nome, logo eu recobro a ideia, a lembrança dele. Né? Esses 2 constituintes, num sábado à tarde, incluíram nem segundo turno de votação, quando vocês sabem perfeitamente que segundo turno não é mais inclusão de mérito. Eles incluíram essa emenda de contrabando que determina essa letra B. Parece que ela é despretensiosa. Simplesmente o seguinte: serviço da dívida. Esta expressãozinha da letra B do artigo 166, parágrafo 3º, item 2, letra B, é que faz com que a prioridade seja o pagamento do serviço da dívida sobre todas as demais necessidades do povo brasileiro. Né? Então, e é isso, o livro trata disso da minúcia, mostra como isso foi feito e até a confissão do próprio Nelson Jobim sobre esse assunto. Eu me lembro quando o Jobim confessou isso, que houve uns contrabandos, mas eu não sabia o mérito, quais eram, não me lembrava quais eram as matérias, né? Assim, o conteúdo dos contrabandos. Agora que eu estou entendendo. Pois um deles, e o mais grave, com certeza absoluta, foi esse. Isso aí, ao longo do tempo, vale trilhões de reais. Vale trilhões de reais. E é uma das razões do fundamento desse problema sério que nós estamos vivendo no Brasil. Né? Gastone Rigg e Nelson Jobim. Gastone Rigg. Lembrei agora também. Gastone Rigg e Nelson Jobim foram os autores dessa emenda de contrabando que criou essa tragédia sobre a realidade brasileira. E o terceiro ponto... Você acha que eles estavam a serviço do rentismo ou isso era uma convicção ideológica? Tereza, sabe-se lá, né? Eu vou, vamos dizer assim, eu vou arriscar um palpite. Você lembra quem é hoje um dos donos de banco? Não sei, eu não sei se o Jobim é dono de banco. Nelson Jobim, hoje, um dos donos de um dos grandes bancos no Brasil. Então, eu não vou afirmar, mas tenho boas razões para suspeitar. Né? Uhum. E não creio que essas coisas nascessem assim de convicções. Não acredito. O que eu acredito é que, como eu digo no subtítulo do livro, não é? Que o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram a economia brasileira. Essa é a minha convicção.
Esse livro hoje, como você já adiantou, está sendo lançado em segunda edição, porque a primeira edição já está esgotada, e essa segunda edição já está disponível em meios eletrônicos, especialmente na Auditoria Cidadã da Dívida, que é essa organização nacional que foi fundada com base no artigo 26, do qual eu sou autor, né? Nessa segunda edição, há, por exemplo, um longo prefácio à segunda edição do Ladislau Dalbor, eu creio que vocês conhecem e sabem, não é? Um pensador respeitadíssimo, né, da Universidade Católica de São Paulo, que é um dos grandes divulgadores e defensores daquilo que consta no nosso livro O Complô. Tereza, professor, eu queria agradecer ao nosso público aqui que está elogiando muito a entrevista e pedindo um corte. O corte vai ser feito. O Ivo Miranda Gomes, obrigada, Ivo. Se a auditoria da dívida pública for feita de maneira correta, sem fraudes, de forma ampla e transparente, restará provado e comprovado que são os banqueiros que devem ao povo brasileiro. A Inara Dias diz aqui: a direita acha que o pobre não quer trabalhar, mas eles ficam em casa só contando o seu dinheiro. O professor Zanetti foi diretor do meu sindicato, CEPRS, diz ela aqui. O Ivo diz também: essa bandeira precisa ser erguida bem alto pelo povo, pois os banqueiros fogem dela como o diabo foge da cruz, a auditoria da dívida pública. O Clides diz assim: a dívida possui ainda pecado original lá atrás. Uma outra companheira aqui, que eu acabei perdendo o nome, pergunta: essa dívida é de quando, né? A Jandira Ferreira diz: dívida impagável. Ainda falando sobre o livro, professor, queria perguntar, porque ali na descrição do livro, eu não li ainda, mas fala das batalhas políticas, que o senhor já tratou um pouco, né? Mas são descritas nesse livro, né? E que elas refletem as tensões entre a regulamentação financeira e esses interesses econômicos do Brasil. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essas batalhas e desse conteúdo aí do livro, que acho que está faltando falar sobre isso. Era isso. Zanetti, deixa eu só explicar o que é cortes, que às vezes você pode pensar que é um corte. O corte é quando a gente recorta um trecho muito bom e ele fica veiculado em destaque num certo lugar aí que a gente tem um espaço, né, Daphne, onde ficam os cortes, digamos assim, são os destaques. O corte é um destaque, e não uma supressão, como pode sugerir a palavra. Acho que valeu a explicação, inclusive, para mim. Para você mesmo, porque a pessoa pedindo corte, a Daphne dizendo vai haver o corte, quer dizer, vai haver o destaque. Pai, afasta de mim esse cálice. Não, ao contrário, é porque, como a gente tem um jornal que dura 3h30, a gente faz o corte só da sua entrevista e fica a entrevista do professor. Não, entendi. Mas eu vou te contar um episódio que eu acho que ele vai bastante esclarecedor. Batalhas aí, como a Daphne perguntou. As batalhas já travadas. Eu vou contar um episódio que eu acho que é esclarecedor perfeito desse processo todo. E no documentário O Complô, como eu já referi, esse está bem esclarecido, inclusive com uma foto. Quando eu apresentei aquele projeto de decisão constitucional número 1, dentro do regimento, para suspender os trabalhos da Constituinte e auditar a dívida, sob o argumento, repito, de que uma Constituição se faz para um país independente. E o Brasil era, à época, dependente do FMI, como hoje é dependente do sistema bancário rentista. Hoje, quem governa o Brasil é o rentismo. Muito bem. Nós resolvemos uma dívida externa. Eu, quando era jovem, né, estudante, fazia uma coisa estudantil, o grande problema era a dívida externa. Hoje é interna, né? Sim, porque foi internalizado. Hoje é um pacote só, né? Mas, voltando, eu quero contar esse episódio em homenagem aí à pergunta que a Daphne fez. Muito bem. O que ocorre? Nós vamos, então, para uma reunião da Comissão de Sistematização para apreciar a minha proposta de suspender o trabalho da Constituinte e fazer auditoria. Isso. Na época, o presidente era José Sarney, que resolveu nomear o líder do governo na Assembleia Nacional Constituinte. Imaginem vocês
líder do Poder Executivo na Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma intervenção inexplicável, aliás, explicável, né? Você tem líder do governo no Congresso Ordinário, mas a Assembleia Constituinte, que é a representante do povo, né? Imagina. Para fazer. Aí chega o Carlos Santana, que era esse deputado indicado pelo Sarney, chega o Carlos Santana e começa a fazer uma peroração de que não podia fazer auditoria, porque a auditoria, que é o argumento que eles usam até hoje, vai perturbar a economia, vai criar uma tragédia, como se não fosse uma tragédia um país com as condições sociais do nosso, que vou me abster de comentar. Muito bem. Quando ele começou esse discurso, eu percebi que ele ia criar condições ou para rejeitar ou para não apreciar o meu requerimento, o meu projeto de decisão. Ele ia embarrear. Aí ele foi falando, aquilo foi criando dentro de mim um vulcão, sabe? Quando eu percebi... Né? Gaúcho! Hoje eu tenho 80 anos, naquela época, hoje eu me sinto ainda muito forte, mas naquela época era muito mais, né, na juventude. Está muito bem, está bem. Quando ele foi criando essa condição, eu me levantei e fui ao encontro da mesa. Aí, os colegas meus que estavam aí para dar força para a ideia, e é preciso dizer, era tão procedente a minha ideia que depois aprovamos maioria absoluta no plenário o artigo 26. Então, eu não estava falando sozinho, eu estava representando a maioria do povo brasileiro pela maioria dos constituintes que apoiavam a minha ideia. Eu fui indo assim, aí 4 deputados, 2 de cada braço, Daphne e Tereza, 2 em cada braço. Essa foto está na capa do jornal O Globo daquela época, que está e tá a capa, está a foto no documentário também. Eu fui arrastando para cima do Santana. Eu fui arrastando aqueles 4 deputados para cima para chegar no Santana. Menina, eu só enxergava o gogó do Santana. E eu sentia tanta força nesses 2 dedos aqui, que era uma tenaz. Eu ia arrancar o gogó do Santana. Eu ia arrancar o gogó do Santana porque eu me senti, naquela hora, detentor de uma força dada pelo povo, em defesa do povo. E eu percebi que aquele gesto era exatamente o contrário daquilo que era a razão de nós estarmos aí. As pessoas dizem, bom, mas, Anete, você então ia agredir? Eu ia agredir, mas eu ia agredir por uma razão que era agressão, era um direito, legítima defesa de um direito em nome do povo que ele estava caçando. A grande oportunidade de ter feito a auditoria era ali, né? Quer dizer, ali, de ter feito assim, de forma mais incisiva, suspender, como você propôs, suspende-se a Constituinte até fazer a auditoria. Aí você conseguiu, foi colocar o artigo lá, 26, mas não cumpriram o artigo, tanta coisa na Constituição não foi cumprida até hoje, né? Mas eu acho que uma coisa importante da gente deixar claro aqui nessa discussão é o seguinte: jamais eu preguei o calote, jamais. O que eu quero saber é se devemos, para quem devemos, quanto devemos, o que foi feito em razão do povo que está pagando a conta, como beneficiário desses trilhões de reais da dívida pública, e aí sim, se devemos, como podemos pagar? Esta é a minha questão. Eu acho que é elementar, numa democracia, o direito à informação. E é em busca disso que nós estamos lutando. A auditoria cidadã, naquela ação que eu estava contando, teve há poucos tempos, agora, depois da sentença favorável do juiz, houve agora há poucos dias uma revisão daquela sentença pelo Tribunal Federal aí de Brasília, de novo. Só que agora estamos preparando um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, que terá uma segunda oportunidade de trabalhar em defesa do povo. Porque eu ia dizer antes, vou dizer agora, o que é o complô e como eu vejo o complô. O complô, em síntese, é uma articulação entre o poder legislativo, executivo e judiciário com a conivência do Ministério Público Federal
trabalhando contra os interesses do povo que os mantém a favor do rentismo. Isto é o complô. Por exemplo, há muito tempo, um cidadão de São Carlos, São Paulo, né, está lutando para que o Ministério Público Federal proponha ao Supremo Tribunal a anulação daquele artigo 166, porque confessa a intromissão indébita, confesso uma emenda, inserida em forma de contrabando na Constituição. Confessa a subordinação do país ao interesse do rentismo, né? Pronto. É isto. Então, só que o Supremo Tribunal Federal, aliás, o Ministério Público Federal, por 3 diferentes oportunidades e por 3 diferentes procuradores gerais, se você ler, Daphne, se vocês lerem a decisão, vocês vão dizer, bom, maravilha, vamos ter o que queremos. Eles dizem, reconhecem, falam que é adequado, que é papapá, e no final dizem, no entanto, nós não podemos fazer nada. Olha só, Zanetti, o presidente Lula apanhou muito nos últimos dias por conta das críticas dele ao Banco Central, a tal independência, a taxa de juros e tudo mais, e resistindo a se ajoelhar ao mercado para fazer uma política de arroxo fiscal, né? O que eu acho que ele tem uma visão igual à sua, assim, sobre a origem desses problemas, juros altos, independência de Banco Central, tudo isso é para servir o rentismo, né? Acabou que no final da semana, depois de uma especulação violenta contra o real, com o dólar subindo, o presidente concordou com os conselheiros que mandaram ele baixar a bola, e ele e o Haddad fizeram um discurso para o mercado: olha, nós temos responsabilidade fiscal, vamos fazer cortes onde for possível e tal e tal. Aí estamos terminando hoje a semana com mais tranquilidade, assim, sem ataque especulativo. Mas a gente sabe que isso não acabou, né? O presidente tem a mesma compreensão sua do fundo do problema, né? Mas parece que ele não tem a condição política, né, de fazer um enfrentamento dessa situação. Como é que, assim, quando a gente tem um presidente que entende a questão, mas quando ele vai enfrentá-la, né, o mercado vem, a mídia, né, e mesmo alguns aliados. Muito dura a situação dele, né? Muito difícil, né? Sim, e é por isso, o Lula foi meu companheiro na Constituinte, né? Essas peleias que eu estou contando, né, nós as desenvolvemos juntos. Ele e eu e alguns tantos outros tivemos nota 10 na Constituinte porque nos identificamos nos enfrentamentos dessas questões. Então, eu tenho certeza absoluta... Lembrar alguns nomes dessa bancada, né? Desse grupo progressista, né, que vocês tinham lá. Tinha o Lula e a bancada do PT, que só tinha 8, né? Paulo Delgado, Zé Genuíno, não sei o quê. Mas tinha os do PMDB, como você, Cristina Tavares, Domingos Leonelli, né? Tinha Márcio Santilli, tinha a turma dos Barbudinhos, né? Tinha também o pessoal do PDT, Baby Bocaiúva Cunha, um grande amigo meu. É o pai da Daphne. O pai da Vera Bocaiúva Cunha. O pai da Vera. O pai da Verinha. No PDT também tínhamos ali o Baby, quem mais? O Nelton Friedrich. Roberto Dávila, que estava ali sempre junto com o Baby. Depois... O Nelton Friedrich, lá do Paraná. É o Nelson Friedrich, né? Nelton Friedrich. Em suma, tinha grandes nomes. E minha saudosa Cristina Tavares, que aí eu escrevi a biografia. O Francisco Kirst, de Santa Catarina, é um grupo grande, o Vicente Bogo, do Rio Grande do Sul também. Vicente Bogo, do Rio Grande do Sul, conheci muito. E minha saudosa Cristina, né? Cristina Tavares, de quem eu escrevi o perfil parlamentar. Escrevi o perfil da Cristina, aquela série de livros da Câmara, sabe?
E aí a Folha de São Paulo me atacou dizendo que eu era colunista do Globo na época, que eu era uma vendida, prestava serviço para a Câmara. Eu estava escrevendo a biografia, a Cristina tinha morrido há poucos anos, né? E eu fui acusada de ser assim, uma jornalista vendida, sabe? Porque escrevia a biografia da grande Cristina Tavares. Mas, em suma, só para lembrar alguns nomes, fazer justiça aos que estão vivos, aos alguns que estão mortos, vocês foram a força, né, valente da Constituição, lá na Constituinte. Da bancada do PT tinha também Irma Passoni, lembrando as mulheres, né? Sim. Lembra da Irma, né? Em suma, alguns estão vivos, outros não, mas foram pessoas muito valorosas, sabe, Daphne, ali naquele momento decisivo do Brasil. A Daphne não, Daphne é muito jovem. Eu estou vendo aqui pela imagem. Mas gosto muito de acompanhar, quer dizer, não tão jovem quando aconteceu a Constituinte, já sabia ler e escrever bem, já lia jornal, então Daphne, só não trabalhava, mas... Daphne, você fez o seu título eleitoral entre 16 e 18 anos? Eu fiz... Você votou para a Constituinte? Não. Eu sou autor do direito de voto aos 16 anos. Não, é verdade, a emenda foi sua, me lembrei agora. Não, o voto aos 16 anos é uma emenda dele. O meu primeiro voto para presidente foi no Brizola e depois no Lula. Eu votei primeiro. Mas assim, você chegou a fazer... 18. Tinha 18. Você só votou com 18, porque para votar no Brizola, em 89, eu também votei no Brizola em 89. Depois, no segundo turno, no Lula, mas no primeiro turno eu votei no Brizola. Você não pegou, digamos, não coincidiu de você poder votar aos 16, mas é um legado do Hermes Zanetti. Mas muito bom, meus filhos se utilizaram. Então, cumprimentos. Mas eu gostaria de avançar. Né? Foi uma coisa muito boa, você merece todos os cumprimentos por isso. Obrigado. Eu queria avançar um pouco só sobre o terceiro ato do complô, que é sobre a questão dos juros do mercado. Nós fizemos o artigo 192, liderados pelo Fernando Gasparian, limitando os juros em 12%. Lembro muito. Hoje nós temos juros que chegam até a 1.500% ao ano, é uma excrescência, um absurdo, uma violência. O cartão de crédito, então, horror. Agora, Daphne, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe por quê que se você emprestar um dinheiro para a Tereza e cobrar mais de 12%, você pode ser presa porque você praticou um crime chamado usura, numa lei que vigora desde 1933, mas se você não quer correr esse risco, você funda uma instituição financeira, cobra os juros que bem entender, e aí você não tem problema nenhum. Não. Agora, se for pessoa a pessoa, é crime, né? Zanetti, olha só, o tempo está quase acabando, porque tem outro programa em seguida. Então, deixa só dizer bem em síntese isso. É uma medida provisória, está perfeitamente descrito e detalhado em O Complô, apresentada pelo Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, nunca apreciada pelo Congresso Nacional, está no limbo até hoje, no entanto, vigorando, que faz com que o empréstimo pessoal seja usura, o empréstimo feito pelo sistema financeiro com qualquer taxa de juros está isento de qualquer problema. Pois é, o tempo está acabando e eu quero te fazer uma proposta. Primeiro, tem muitas pessoas dizendo para você voltar na TV 247, em outros programas. Eu vou propor que você venha um dia à noite também, porque o público muda. Nosso público está gostando muito, não é, Daphne, da entrevista. A Daphne é que fica na linha direta ali, ó, tá vendo? A Tereza Domingos. Tá muita gente pedindo para o senhor voltar, dizendo que é muito importante o conteúdo e essa discussão que o senhor traz. Mas diga, Tereza, a proposta dele voltar um outro dia? É isso? Não, e quando você voltar da Austrália, onde foi visitar o filho, você vai fazer lançamentos dessa segunda edição de Complô, não é? Imagino que tenha um lançamento em Brasília, onde eu me coloco à sua disposição para ajudar a divulgar. Talvez você faça um no Rio, onde contará com a Daphne fica no Rio.
sabe, para a gente tentar reacender essa discussão, sabe? Ela merece, ela é importante para o Brasil. A gente deve procurar ampliar, junto com vozes contemporâneas do Congresso. Também tem gente que fala nisso hoje, mas ninguém foi com a sua ênfase. Então, você tem uma boa estada aí. Quando voltar, prepare os lançamentos, porque o lançamento é um momento em que a gente, sabe, faz auê, leva gente, vai à mídia e tal, badala o livro. A partir do livro, essa ideia ganhar mais força, né, na sociedade brasileira. Tá bem? Tá bem. Faremos isso, depois de vocês. Só curiosidade, essa questão dos 16 anos, que depois eu me toquei, eu não votei na primeira eleição, não votei porque eu não tinha 18. Quando é que foi? A partir de quando que começou a... Na Constituição de 88. Foi? Será que então eu votei porque eu tive acesso? Acho que sim, eu não me lembro. Então, mas passou a vigorar... Vigia, eu não votei. Passou a vigorar em 5 de outubro de 88. E a primeira eleição depois de 88 foi a de 89, né? A presidencial de 89. Isso, perfeito. Não foi só a presidencial, teve congresso também e tal, né? Então, antes só se votava aos 18, Daphne. A emenda dele na Constituinte, as emendas é que viravam artigos da Constituição, né? Se você tinha uma emenda aprovada, ela virava um artigo. E foi a emenda dele que deu o voto aos 16 anos. Então, foi por isso. Então, eu acho que eu votei, porque eu não me lembrava se eu tinha feito só campanha ou se eu tinha votado. Então, se eu votei, acho que votei. Você tem que lembrar quanto você tirou o seu título. Depois você parar. Eu não tinha 18 anos. Mas obrigada, então, professor. Você também votou graças ao Zanetti. Exatamente. Legal. Muito obrigado a vocês, um abraço fraterno, uma alegria te rever, Tereza, e conhecer a nossa nova amiga e combatente. Nossa jovem amiga combativa, Daphne. Zanetti, então é o seguinte, voltando ao Brasil, né, organize os lançamentos, conta aqui com a gente, volte de novo aqui, tá? Muito obrigado, faremos isso. Obrigado, professor. Vou ter bem presente. Obrigado. Obrigado a vocês, tchau. Tchau. Tereza, deixa